Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Terceira parte. Capítulo 16. Desenvolvimento futuro e a iniciação. Os 7 dias da criação. Ao período terrestre, os Rosacruzes chamam Marte e Mercúrio, o grande dia da manifestação criadora, pelos quais têm passado e passarão os espíritos virginais em sua peregrinação através da matéria, deram nome aos dias da semana. O dia sábado corresponde ao período de Saturno, que é regido por Saturno, dia da criação 1. O dia domingo corresponde ao período solar, regido pelo Sol, e o dia da criação 2. O dia segunda-feira corresponde ao período lunar, que é regido pela Lua, e o dia da criação 3. O dia terça-feira corresponde à primeira metade do período terrestre, regido por Marte, que é o dia da criação 4. Quarta-feira é a segunda metade do período terrestre, que é regido por Mercúrio, que também é o dia da criação 4. A quinta-feira corresponde ao período de Júpiter, que é regido por Júpiter, e o dia da criação 5. O dia sexta-feira corresponde ao período de Vênus, que é regido por Vênus, é o dia da criação 6. O período de Vulcano é o último período do nosso plano evolutivo. A quinta essência de todos os períodos precedentes é extraída por recapitulação, espiral após espiral. Nenhum novo trabalho é feito até a última revolução do último globo, na 7ª época. Portanto, pode-se dizer que o período de Vulcano corresponde à semana, que inclui todos os 7 dias. Está bem fundamentada a afirmação dos astrólogos de que os dias da semana são regidos pelos astros particular que indicam. Os antigos estavam familiarizados com esses conhecimentos ocultos, como demonstram suas mitologias, onde os nomes dos deuses eram associados aos dias da semana. Saturday, sábado, é simplesmente o dia de Saturno. Sunday, domingo, está relacionado com o Sol, e Monday, segunda-feira, relaciona-se com a Lua. Os latinos chamavam a terça dies Martis, o que mostra claramente sua relação com Marte, o deus da guerra. O nome Tuesday, terça-feira, deriva de Thursdag, Tyr ou Tyr, o nome do deus escandinavo da guerra. Wednesday, quarta-feira, era Wotandag, de Wotan, também um deus do norte. Os latinos denominavam no dies Mercurii, demonstrando assim sua relação com Mercúrio, conforme indicamos na nossa lista. Tuesday ou Torsdag, quinta-feira, chama-se assim porque Thor era o deus do trovão e os latinos denominavam-no dies Jovis, com o dia do deus do trovão Jove ou Júpiter. Friday, sexta-feira, era assim chamado porque a deusa do norte, que encarnava a beleza, tornava-se Freia. Por análogas razões, os latinos chamavam-no dies Veneris, o dia de Vênus. Esses nomes dos períodos nada têm a ver com os planetas físicos. Referem-se às encarnações passadas, presentes e futuras da Terra, como no dizer do axioma hermétrico. Assim como é em cima, é embaixo. O macrocosmo tem suas encarnações como as tem o ser humano, o microcosmo. A ciência oculta diz que há 777 encarnações, o que não quer dizer que a Terra sofra 777 metamorfoses. Significa que a vida que está evoluindo faz 7 revoluções em torno dos 7 globos dos 7 períodos mundiais. Essa peregrinação involutiva e evolutiva e o caminho reto da iniciação estão simbolizados no caduceu, ou cetro de Mercúrio, veja o diagrama 15. É assim chamado porque esse símbolo oculto indica o caminho da iniciação, aberto unicamente desde o princípio da metade mercurial do período terrestre. Alguns mistérios menores foram dados aos primitivos lemurianos e atlantes, mas não às 4 grandes iniciações. Diagrama 15, o simbolismo do caduceu. A serpente negra do diagrama 15 indica o caminho cíclico e tortuoso da involução e compreende os períodos de Saturno, solar, lunar e a metade marciana do período terrestre. Durante esse intervalo, a vida que está evoluindo construiu seus veículos, mas só adquiriu plena e clara consciência do mundo externo na última parte da época Atlântica. A serpente branca representa o caminho que seguirá a humanidade através da metade mercurial do período terrestre e dos períodos de Júpiter, Vênus e de Vulcano.
A consciência humana expandir-se-á durante essa peregrinação, até alcançar a onisciência, a inteligência criadora. Enquanto a grande maioria dos seres humanos segue o caminho serpenteante, o cetro de Mercúrio, em que se enrolam as serpentes, mostra o estreito e reto caminho, o caminho da iniciação. Os que por ele viajam realizam em poucas vidas o que requer milhões de anos para a maioria da humanidade. Não é possível fazer qualquer descrição das cerimônias iniciáticas. O primeiro voto do iniciado é o do silêncio. Contudo, ainda que o relato fosse permitido, não teria maior importância. Para nós, basta indicar os resultados de tais cerimônias para ter uma visão geral do caminho evolutivo. Em síntese, a iniciação fornece ao aspirante espiritual uma oportunidade de desenvolver, em curto tempo, e por meio de um treinamento muito severo, suas faculdades e poderes superiores. Por ela se alcança a expansão da consciência que toda a humanidade possuirá num futuro distante. A grande maioria só a conseguirá seguindo o lento processo de evolução comum. Podemos conhecer os estados de consciência e os poderes correspondentes alcançados pelo candidato que passa através das sucessivas grandes iniciações. Já demos alguns vislumbres. Outros mais podem ser deduzidos pela lei da correspondência, de modo a poderem dar uma visão de conjunto da evolução que nos aguarda e da magnitude dos grandes graus iniciáticos. Nessa finalidade, talvez possa ajudar-nos a contemplação do passado e dos graus de consciência por que passou a humanidade nos períodos precedentes. Recordemos que durante o período de Saturno, o estado de consciência do ser humano era semelhante ao do corpo denso submerso em transe profundo. No período solar, essa consciência foi sucedida pela consciência do sono sem sonhos. No período lunar, obteve-se o primeiro vislumbre da atual consciência de vigília. Era uma consciência pictórica, interna das coisas externas, uma representação interna dos objetos, das cores e dos sons externos. Por último, na segunda parte da época Atlante, essa consciência imaginativa deu lugar à consciência plena de vigília atual, em que os objetos podem ser observados fora, distintos e definidos. Quando obteve essa consciência objetiva, o ser humano percebeu a realidade do mundo exterior e pela primeira vez vislumbrou a diferença entre si, o eu e os outros. O ser humano compreendeu que era separado e desde então a consciência do eu, o egoísmo, predomina. Anteriormente não havia pensamentos nem ideias sobre esse mundo externo, pelo que não existia também memória dos acontecimentos. A mudança da consciência pictórica interna para a consciência objetiva e do eu foi efetuada muito lentamente, em gradação proporcional à sua magnitude, desde a permanência no globo C, na terceira revolução do período lunar, até a última parte da época Atlante. Durante esse tempo, antes de atingir o estado humano, a onda que está evoluindo passou através de 4 grandes estados de desenvolvimento, analogamente ao animal. Esses 4 graus passados correspondem aos 4 graus que ainda teremos de passar, bem como às 4 grandes iniciações. Dentre desses 4 estados de consciência já passados, há 3 graus. Do estado atual do ser humano até a última das grandes iniciações, há 13 iniciações. Os 9 graus dos mistérios menores e as 4 grandes iniciações. Uma divisão similar existe na forma dos animais atuais. Como a forma é a expressão da vida, cada grau de desenvolvimento desta corresponde necessariamente a um desenvolvimento de consciência. Primeiramente, Cuvier dividiu o reino animal em 4 classes primárias, mas não soube dividir essas classes em subclasses. O embriologista Carl Ernst von Baer, o professor Agassiz e outros cientistas classificam o reino animal em 4 divisões primárias e 13 subdivisões, como a seguir. 1. Radiados, sendo 1. Pólipos, anêmonas marinhas, corais. 2. Os acaléfios, alforecas. E 3. Asteroides, estrelas marinhas, ouriços do mar. No grupo dos moluscos, temos o 4, os acéfalos, que são as ostras, etc. O 5, gastrópodes, que são os caracóis. 6, cefalópodes. No grupo 3 dos articulados, temos 7, os vermes. 8, os crustáceos, que são as lagostas, etc. O 9, os insetos. E no grupo 4 dos vertebrados, temos 10, os peixes. 11, os répteis. 12, as aves. E 13, os mamíferos. As primeiras 3 divisões correspondem às 3 revoluções da metade mercurial do período terrestre, e suas 9 subdivisões correspondem aos 9 graus de mistérios menores, que serão alcançados pela humanidade quando tenha chegado à metade da última revolução do período terrestre.
A quarta divisão, na lista do reino animal mais avançado, tem 4 subdivisões: peixes, répteis, aves e mamíferos. Os graus de consciência indicados correspondem a estados análogos do desenvolvimento que alcançará a humanidade, respectivamente, ao final dos períodos terrestre, de Júpiter, de Vênus e de Vulcano, mas que o aspirante pode obter atualmente por meio da iniciação. A primeira das grandes iniciações produz o estado de consciência que alcançará a humanidade comum no final do período terrestre. A segunda, o estado que alcançará no final do período de Júpiter. A terceira, a extensão de consciência que se alcançará ao finalizar o período de Vênus. E a quarta fornece ao iniciado o poder e a onisciência que alcançará a humanidade no final do período de Vulcano. A consciência objetiva, com a qual obtemos conhecimento do mundo exterior, depende do que percebemos pelos sentidos. A isso chamamos real. Em contradição aos nossos pensamentos e ideias, que nos chegam através da consciência interna, a realidade não se apresenta da mesma forma que se nos apresenta um livro, uma mesa ou qualquer objeto visível ou tangível no espaço. Parecem nebulosos e irreais e por isso falamos deles como meros pensamentos ou simples ideias. Todavia, as ideias e os pensamentos atuais têm pela frente uma evolução anterior. Estão destinados a tornarem-se tão reais, claros e tangíveis como qualquer objeto do mundo externo que percebemos por meio dos sentidos físicos. Quando pensamos num objeto ou numa cor, o objeto ou cor apresenta pela memória à nossa consciência interna parecem-nos obscuros, sombrios, comparados com as próprias coisas sobre as quais pensamos. No período de Júpiter, produzir-se-á uma mudança marcante. Voltarão as imagens internas, como de sonho, do período lunar, mas estarão sujeitas à vontade do pensador e não serão meras reproduções dos objetos exteriores. Será uma combinação das imagens internas do período lunar com os pensamentos e ideias desenvolvidos conscientemente durante o período terrestre. Isso é, será uma consciência pictórica, consciente de si. Quando um ser humano do período de Júpiter disser vermelho ou expressar o nome de um objeto, apresentar-se-á à sua visão interna uma reprodução exata e clara do tom particular de vermelho em que esteja pensando, do objeto de que esteja falando. Reprodução essa que será também visível para o interlocutor. Não haverá mal-entendido quanto ao que pretende significar pelas palavras emitidas, porque os pensamentos e ideias serão visíveis e vivos. A hipocrisia e a adulação serão completamente eliminadas. Os seres humanos ver-se-ão exatamente como serão. Haverá bons e maus, mas as duas qualidades não se encontrarão mescladas na mesma pessoa. Haverá seres humanos perfeitamente bons e seres humanos completamente malvados. E um dos problemas mais sérios daquele tempo será a maneira de agir com esses últimos. Os maniqueus, uma ordem de espiritualidade ainda superior à dos Rosa-Cruzes, estão atualmente estudando esse problema. Pode-se obter uma ideia antecipada dessas condições num curto resumo de sua lenda. Todas as ordens místicas têm uma lenda simbólica enunciadora de seus ideais e aspirações. Nas lendas dos maniqueus, há 2 reinos, o dos luminosos e o dos sombrios. Esses últimos atacam os primeiros, são derrotados e devem ser castigados. Contudo, como os luminosos são perfeitamente bons, como, do mesmo modo, os sombrios completamente maus, eles não podem lhes infligir nenhum mal, pelo que os castigam fazendo-lhes o bem. Para isso, uma parte do reino dos luminosos se incorpora ao dos sombrios e, dessa maneira, com o tempo, o mal é transmutado. O ódio não será dominado pelo ódio, há de sucumbir ante o amor. Durante o período lunar, as imagens internas eram a expressão do ambiente externo ao ser humano. No período de Júpiter, essas mesmas imagens serão expressas de dentro, como uma faculdade da vida interna. O ser humano possuirá também a faculdade, cultivada no período terrestre, de ver as coisas no espaço fora de si mesmo. Lembremos que no período lunar, o ser humano não via as coisas concretas, mas as suas qualidades anímicas. No período de Júpiter, verá ambas. Terá a compreensão perfeita de tudo quanto o rodeia, em um estado posterior no mesmo período. Dita capacidade perceptiva atingirá uma fase superior. Poder de formar claras concepções mentais acerca de cores e de tonalidades de objetos permitir-lhe-á pôr-se em contato com seres suprassensíveis de diversas ordens e, empregando sua força de vontade, assegurar sua obediência. Poderá emitir as forças necessárias à execução dos seus desígnios, mas, sem dúvida, dependerá do auxílio desses seres suprafísicos a seu serviço. Ao finalizar o período de Vênus, poderá empregar a própria força para dar vida às suas imaginações e para exteriorizá-las no espaço como objetos. Possuirá, então, uma consciência objetiva, consciente e criadora.
Muito pouco se pode dizer sobre a elevada consciência espiritual que se alcançará ao finalizar o período de Vulcano. Estaria muito além da nossa atual compreensão. Diagrama: como é em cima, é embaixo. Espirais dentro de espirais. Não se deve supor que esses estados de consciência comecem no princípio dos períodos a que pertencem, nem que durem até o final. Havendo sempre recapitulação, devem existir correspondentes estados de consciência em escala ascendente. A revolução de Saturno, de qualquer período, a permanência no globo A e a primeira época de qualquer globo são uma repetição dos estados de desenvolvimento do período de Saturno. A revolução solar, a permanência no globo B e a segunda época de qualquer globo são recapitulações dos estados de desenvolvimento do período solar, e assim sucessivamente durante todo o caminho. Portanto, a consciência, que deve ser o resultado especial e peculiar de qualquer período, não começa a desenvolver-se até que se tenha efetuado todas as recapitulações. A consciência de vigília do período terrestre não começou até a quarta revolução, quando a onda de vida havia chegado ao quarto globo D e estava na quarta ou época Atlante nesse globo. A consciência no período de Júpiter só começará a desenvolver-se na quinta revolução, quando o quinto globo E tenha sido alcançado e quando comece a quinta época desse globo. Da mesma forma, a consciência de Vênus só começará na sexta revolução, quando se tenha alcançado a sexta época e o sexto globo. E a hora especial de Vulcano ficará limitada ao último globo e época, um pouco antes do fim do dia de manifestação. O tempo de evolução através de cada um desses períodos varia grandemente. Quanto mais submersos na matéria estão os espíritos virginais, tanto mais lentos são os progressos e mais numerosos são os graus e estados de desenvolvimento. Passado o nadir da experiência material, conforme a onda de vida ascende para as condições ou estados mais sutis, o progresso gradualmente se acelera. O período solar tem maior duração que o período de Saturno e o período lunar maior duração que o solar. A metade marciana, ou primeira metade do período terrestre, é a metade mais extensa de todos os períodos. Depois o tempo encurta, de modo que a metade mercurial e as últimas 3 revoluções e meia do período terrestre ocuparão menos tempo que a metade marciana. O período de Júpiter será mais curto que o lunar, o período de Vênus mais curto que o período solar, e o período de Vulcano será menos extenso de todos. Os estados de consciência dos diferentes períodos são os seguintes. Período de Saturno, a consciência corresponde à inconsciência e ele corresponde ao transe profundo. No período solar, a consciência corresponde à inconsciência, que é correspondente ao sono sem sonhos. No período lunar, a consciência correspondente é a consciência pictórica, correspondente ao sono com sonhos. No período terrestre, a consciência correspondente é a consciência de vigília, objetiva. No período Júpiter, a consciência correspondente é a consciência própria e de imagens conscientes. No período de Vênus, a consciência correspondente é a consciência objetiva, autoconsciente, criadora. No período de Vulcano, a consciência correspondente será a mais elevada consciência espiritual. Tendo examinado de modo geral os estados de consciência que se desenvolverão nos 3 períodos e meio restantes, estudaremos agora os meios de consegui-los. Alquimia e crescimento da alma. O corpo denso começou a desenvolver-se no período de Saturno, passou através de várias transformações no período solar e lunar e alcançará seu maior grau de desenvolvimento no período terrestre. O corpo vital germinou na segunda revolução do período solar, foi reconstruído nos períodos lunar e terrestre e alcançará a perfeição no período de Júpiter, o seu 4º grau, assim como o período terrestre é o 4º estado para o corpo denso. O corpo de desejos teve início no período lunar, foi reconstruído no período terrestre, será novamente modificado no período de Júpiter e alcançará a perfeição no período de Vênus. A mente nasceu no período terrestre, será modificada nos períodos de Júpiter e Vênus e alcançará a perfeição no período de Vulcano. Examinando-se o diagrama 8, vê-se que o globo inferior do período de Júpiter está situado na região etérica. Seria impossível empregar um veículo denso físico ali, porque o corpo vital pode ser usado na região etérica. No entanto, não se imagine que, transcorrido tanto tempo para completar e aperfeiçoar o corpo denso, desde o começo do período Saturno até o final do período terrestre, o ser humano abandone completamente esse veículo para funcionar em veículo mais elevado.
A natureza nada desperdiça. No período de Júpiter, as forças do corpo denso, por adição, completarão as do corpo vital. Esse veículo possuirá, além das próprias faculdades, os poderes do corpo denso. Será um instrumento muito mais útil para a expressão do tríplice espírito do que limitado somente às próprias forças do veículo. O globo D do período de Vênus está situado no mundo do desejo. Veja o diagrama 8. Lá, nem o corpo vital nem o denso podem ser empregados como instrumentos de consciência. As essências dos corpo vital e denso, aperfeiçoados, serão incorporados e completarão o corpo de desejos, o que o converterá num veículo de qualidades transcendentais, maravilhosamente adaptado, sensibilíssimo ao menor impulso do espírito interno, tão superior às nossas presentes limitações que escapa à nossa mais elevada concepção. Todavia, a eficiência desse esplêndido veículo será transcendido no período de Vulcano, quando a essência do corpo de desejos aperfeiçoada e a dos veículos vital e denso se agregarem ao corpo mental. Esse se converterá na mais elevada expressão dos veículos humanos, contendo em si a quintessência do melhor que neles havia. Se o veículo de período de Vênus está tão além da nossa compreensão atual, quanto mais estará o veículo posto ao serviço dos divinos seres do período de Vulcano. Durante a involução, as hierarquias criadoras ajudaram o ser humano a despertar a atividade do tríplice espírito, o ego, para construir o tríplice corpo e adquirir a ligação da mente. No 7º dia, empregando a linguagem da Bíblia, Deus descansa. Agora o ser humano deve trabalhar por sua própria salvação. O tríplice espírito deve completar a obra do plano iniciado pelos deuses. O espírito humano despertado durante a involução no período lunar será o mais proeminente dos 3 aspectos do espírito da evolução do período de Júpiter, o período correspondente ao lunar no arco ascendente da espiral. O espírito de vida, cuja atividade começou no período solar, manifestará sua atividade principalmente no correspondente período de Vênus. As influências particulares do espírito divino serão as mais fortes no período de Vulcano, porque foi vivificado no correspondente período de Saturno. Os 3 aspectos do espírito estão em atividade durante a evolução, mas a atividade principal de cada aspecto será desenvolvida nesses períodos particulares. A obra que ali executarão será seu trabalho especial. Quando o tríplice espírito tenha desenvolvido o tríplice corpo e obtenha o domínio deles por meio do foco mental, começa a desenvolver a tríplice alma, trabalhando dentro. A maior ou menor alma que o ser humano tenha depende da quantidade de trabalho feito pelos espíritos em seus corpos. Isso foi explicado no capítulo que descreve a experiência pós-morte. A parte do corpo de desejos, trabalhada pelo ego, fica transmutada em alma emocional e, por fim, é assimilada pelo espírito humano, cujo veículo especial é o corpo de desejos. A parte do corpo vital, trabalhada pelo espírito de vida, converte-se em alma intelectual, que edifica o espírito de vida, porque esse aspecto do tríplice espírito tem a sua contraparte no corpo vital. A parte do corpo denso que tenha sido trabalhada pelo espírito divino chama alma consciente e, por fim, submerge-se no espírito divino, porque o corpo denso é a sua emanação material. A alma consciente cresce pela ação, pelos impactos externos e pela experiência. A alma emocional cresce pelos sentimentos e emoções gerados pelas ações e pela experiência. A alma intelectual é um mediador entre as outras duas e cresce pelo exercício da memória, que liga as experiências passadas às experiências presentes e os sentimentos por elas engendrados. Origina a simpatia e a antipatia, que não têm existência independente da memória. Sentimentos que resultassem somente das experiências seriam evanescentes. Durante a involução, o espírito progrediu através da formação e aperfeiçoamento dos corpos, mas a evolução depende do crescimento da alma, isso é, da transformação dos corpos em alma. A alma é, por assim dizer, a quintessência, o poder ou força dos corpos. Quando um corpo foi completamente construído e alcançou a perfeição através dos diversos estados e períodos, na forma já descrita, a alma é extraída dele e absorvida pelo aspecto do espírito que gerou o corpo. Assim, a alma consciente será absorvida pelo espírito divino na 7ª revolução do período de Júpiter. A alma intelectual será absorvida pelo espírito de vida na 6ª revolução do período de Vênus. A alma emocional será absorvida pelo espírito humano na 5ª revolução do período de Vulcano. A palavra criadora.
A mente é o instrumento mais importante que o espírito possui, um instrumento especial na obra da criação. A laringe espiritualizada e perfeita falará a palavra criadora, mas a mente aperfeiçoada decidirá quanto à forma particular e volume de vibração. A imaginação será a faculdade espiritualizada que dirigirá a criação. Atualmente existe forte tendência para considerar a faculdade da imaginação de modo superficial, quando em realidade é um dos fatores mais importantes da nossa civilização. Sem a imaginação seríamos ainda selvagens. Pela imaginação desenhamos as casas, modelamos as roupas e meios de transporte. Se os inventores desses melhoramentos não tivessem possuído mente nem imaginação capaz de formar imagens mentais, ditos melhoramentos nunca se teriam convertido em realidades concretas. No atual tempo de materialismo, quase não se faz esforço algum para apreciar a imaginação, e ninguém sente mais os efeitos dessa atitude do que os inventores. Geralmente são considerados malucos. Eles que têm sido os agentes fundamentais da subjugação do mundo físico e da transformação do meio social no que ele é hoje em dia. Qualquer aperfeiçoamento, tanto no físico como espiritual, deve ser primeiramente imaginado como uma possibilidade de converter-se em coisa real. Se o estudante examina o diagrama 1, compreenderá isso claramente. O desenho exprime a comparação entre as funções dos diferentes veículos humanos e as partes de seu estereoscópio. A mente corresponde à lente, o foco. Por meio dela, as ideias produzidas pela imaginação do espírito projetam-se no mundo material. Primeiramente, são pensamentos-forma, mas quando o desejo de realizar as possibilidades imaginadas põe o ser humano em ação no mundo físico, convertem-se no que chamamos realidades concretas. Atualmente, a mente não está enfocada de maneira a dar uma imagem certa e clara daquilo que o espírito imagina. Está mesmo desfocada, o que produz quadros confusos e imprecisos. Daí a necessidade da experimentação que demonstra os defeitos da primeira concepção e produz novas imaginações e ideias, até que a imagem produzida pelo espírito em substância mental seja reproduzida em substância física. Atualmente só podemos formar imagens mentais que tenham relação com a forma, porque a mente humana começou seu desenvolvimento nesse período terrestre e está no estado ou forma mineral. Por esse motivo, nossos labores estão limitados às formas, aos minerais. Podemos imaginar maneiras ou meios de trabalhar com as formas minerais dos 3 reinos inferiores, mas nada, ou muito pouco, podemos fazer com os corpos viventes. Somos capazes de enxertar um ramo numa árvore, ou uma parte viva de um animal, ou um ser humano em outras partes vivas. Mas isso não é trabalhar com a vida, é com a forma. Modificaremos as condições da forma, mas a vida que a habita permanece. Criar vida está além do poder do ser humano. Essa impossibilidade será mantida até que a mente se torne uma coisa viva. No período de Júpiter, a mente será até certo ponto vivificada. O ser humano poderá imaginar formas que viverão e crescerão como as plantas. No período de Vênus, quando a mente tem adquirido sentimento, poderá criar coisas com vida, sensíveis e com capacidade de crescer. Quando alcance a perfeição, ao final do período de Vulcano, poderá imaginar a criação de seres que viverão, crescerão, sentirão e pensarão. A evolução da onda de vida que atualmente forma a humanidade começou no período de Saturno. Os senhores da mente eram, então, humanos. Trabalharam sobre o ser humano, que nesse período era mineral. Agora, nada tem a fazer com os reinos inferiores e estão relacionados somente com o desenvolvimento humano. A existência mineral dos animais atuais começou no período solar. Nesse tempo, os arcanjos eram humanos. Agora, os arcanjos são os dirigentes e guias da evolução animal. Não tem nada a fazer com os minerais nem com as plantas. A existência dos atuais vegetais começou no período lunar. Os anjos eram humanos, pelo que no presente estão relacionados especialmente com a vida que ocupa o reino vegetal. Guiam-na para atingir o estado humano, mas não têm jurisdição alguma sobre os minerais. A humanidade atual terá a seu cargo a evolução da onda de vida que começou no período terrestre e que agora anima os minerais. Atualmente estamos trabalhando com eles por meio da imaginação, dando-lhes formas, fazendo com eles barcos, pontes, trilhos, máquinas, casas, etc. No período de Júpiter, guiaremos a evolução do reino vegetal. O que atualmente é mineral terá então uma existência análoga à das plantas. Deveremos trabalhar neles, assim como no presente os anjos estão fazendo com as plantas. Nossa faculdade imaginativa estará tão desenvolvida que, por seu intermédio, teremos a capacidade não só de criar formas, como também de insuflar-lhes vitalidade.
A atual onda de vida mineral alcançará no período de Vênus um novo grau. Dirigiremos os animais desse período, como fazem atualmente os arcanjos com os presentes animais, dando-lhes vitalidade e formas sensíveis. Por último, no período de Vulcano, será nosso privilégio dar-lhes uma mente germinal, como os senhores da mente fizeram conosco. Os minerais de hoje serão a humanidade do período de Vulcano, e o ser humano terá passado através dos estados análogos aos percorridos pelos anjos e arcanjos. Será alcançado um ponto evolutivo um pouco superior a dos atuais senhores da mente. Recorde-se que em nenhuma parte se repete uma condição igual. Na espiral evolutiva há sempre aperfeiçoamento progressivo. O espírito divino absorverá o espírito humano ao finalizar o período de Júpiter e o espírito de vida ao finalizar o período de Vênus. A mente aperfeiçoada, encerrando tudo quanto foi adquirido nos 7 períodos, será absorvida pelo espírito divino ao finalizar o período de Vulcano. Não há contradição alguma nessa afirmação com referência à afirmação feita em outro lugar, de que a alma emocional será absorvida pelo espírito humano na 5ª revolução do período de Vulcano, porque esse último estará então dentro do espírito divino. Seguir-se-á um largo intervalo de atividade subjetiva durante o qual os espíritos virginais absorverão todos os frutos do período setenário da manifestação. Passado esse intervalo, submergirão em Deus, de quem vieram, para, ao alvorecer de outro grande dia, reemergirem como seus gloriosos colaboradores. Durante a passada evolução, as possibilidades latentes foram transmutadas em poderes dinâmicos. Tendo adquirido poder de alma e mente criadora, frutos de sua peregrinação através da matéria, terão avançado da impotência à onipotência, da ignorância à onisciência.